E aí, pessoal, direto dos estúdios My Home Tributário, hoje eu me inspirei. Hoje vamos falar de um princípio tributário que dá o que falar, que é mal aplicado, que é questionado, né? É o princípio da não cumulatividade. Esse é ele. Você já ouviu falar? Quem é ela? Já é de começo, será esse trem aí? O que será? Para que serve esse princípio da não cumulatividade? Você vai entender. Se você já ouviu falar, você sabe, fica aí também, tá? Para poder criticar também, poder falar coisa aí pra gente aprender também junto. E se você não sabe, fica aí também. Aí você vai entender do que se trata esse bendito princípio. Fica comigo. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Tô vendo pela primeira vez. Antes da gente adentrar aí nas questões conceituais e aplicações do princípio da não cumulatividade, afinal, aí, o que é princípio, né? Para o direito, cada área do direito ali vai ter os seus princípios. E ICMS, a parte do ICMS, oh Jesus amado, ICMS não sai da cabeça, né? E o direito tributário não é diferente, também tem os seus princípios. Aqui a gente tem uma divisão ali, tem princípios que eles têm que se aplicar, todos os impostos ali, tributos, né? Eles têm que observar determinados princípios, que são esses princípios comuns, e alguns impostos observam princípios específicos, que é o caso que a gente vai trabalhar aqui como exemplo, que é o bonito, espetaculoso ICMS, que dá problema. No mundo fiscal, é um dos tributos aí dos impostos que mais dá o que falar. E se não tá dando o que falar aí na tua empresa, no teu sistema, tem alguma coisa errada, gente. Vamos parar até quando ele não dá problema, chama atenção. Entende? Lamento que seja tão desagradável a minha presença. Mas aqui estou eu. E você vai fazer o quê? Então, é dele que a gente vai usar aqui como um exemplo, que é algo que é acerca aí da nossa realidade, você consumidor. Tá toda hora alguém falando de ICMS, né? Você vai ver na tua notinha lá, tá o bonito ICMS destacado, né? Enfim, então o ICMS ele tá nas nossas vidas aí por um tempo ainda. Até 2033 ele vai estar na nossa vida aí. É o que está sendo esperado. Vocês vão ter que me engolir! Enquanto não, né, a gente vai usar ele como exemplo para entender o princípio da não cumulatividade. Certo? Então, beleza, vamos lá. Bom, partindo do princípio que a gente... Partindo do princípio, é muito princípio, né? Vamos trabalhar com ICMS. Quando a gente vai criar vou criar um imposto aqui, eu quero criar um tributo, quero criar um imposto. Primeiramente, eu tenho que observar de quem que é a competência, quem pode criar esse imposto. E no caso do ICMS, é o artigo 155, que ele vai estabelecer, artigo 155 da Constituição Federal, que ele prevê o seguinte: compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre, aí, inciso 2, operações relativas à circulação de mercadorias ou sobre prestação de serviços de transporte intermunicipal, interestadual e de comunicação. O que é isso aqui? É o ICMS. Então, quem pode criar o ICMS? É o Estado ou o Distrito Federal que pode criar. O Estado e o Distrito Federal ali podem criar ICMS. E eles criaram, lógico, né? Então, quando eles falaram, vou criar o ICMS aqui para o meu estado, o que eles tinham que observar? Primeiramente, assim, é os princípios, as bases, as características que aquele imposto tem que ter para atender o que está previsto na Constituição e ser constitucional. E aí, no mundo perfeito da legislação... Perfeito. Um pouquinho pretencioso o nome. Ele estabelece que uma das características do ICMS é o princípio da não cumulatividade, que está onde? No parágrafo 2º, inciso 1º do artigo 155 da Constituição. Vamos lá. O parágrafo 2º, ele prevê o seguinte: o imposto previsto no inciso 2, que é o ICMS, atenderá ao seguinte, inciso 1º, será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativo à circulação de mercadoria ou prestação de serviços, com o montante cobrado nas anteriores, pelo mesmo ou outro estado ou pelo Distrito Federal. Isso aqui quer dizer o princípio da não cumulatividade. Ele está estabelecendo, o ICMS tem que obedecer esse princípio. Posto isso, gente, a gente vai lá agora ver exemplo prático do mundo das ideias, para a gente entender como que deveria ser feito um tributo respeitando o princípio da não cumulatividade, tá? Antes de entender o que é não cumulatividade, vamos entender o que é cumulatividade, né? Senão, não vai estar completo o pacote. A cumulatividade, até o nome já diz, cumulatividade, cumulativo, acumula.
né? Então, cada etapa vai incidir de novo ali sem eu poder me creditar pela regra e a gente vai ver aqui exemplos hipotéticos do mundo das ideias. Então, eu fiz aqui um exemplo da cadeia circulatória da mercadoria, fabricante, distribuidor e varejista. E aí, vou dar aqui os exemplos da operação. Então, o fabricante foi lá, fez a mercadoria, precificou a R$100, a alíquota hipotética do mundo das ideias, 10% de R$100, R$10 que ele vai recolher e destacar na nota. O distribuidor foi lá, recebeu a mercadoria do fabricante, precificou a R$150 e na venda dele, a alíquota está sendo 10% de 150, R$15 que ele vai ter que recolher. O varejista recebeu do distribuidor a mercadoria, precificou a R$150, a alíquota hipotética de 10% de R$220 que ele vai ter que recolher. Então, isso aqui é uma cadeia com respeito à cumulatividade, ele vai ser cumulativo. Então, nesse caso aqui, deu R$45 aí a recolher nessa cadeia de imposto. Então, arcaram aí com R$45, assim, que foi sentido de carga tributária nesse caso aqui. E agora a gente vai ver um exemplo da não cumulatividade. Um exemplo aí, vamos ver, para fixar o entendimento, segurar na cabeça. Agora, bem-vindos à não cumulatividade. A não cumulatividade, diferente da cumulatividade, gente, ela vai ter aí umas situações diferentes que a gente vai ver na mesma cadeia circulatória de exemplo, a alíquota hipotética, mundo das ideias, ressaltando, tá? Então, o fabricante fez lá o produto, vendeu a R$100, 10% de alíquota em cima dos 100, R$10 de ICMS. Vamos considerar que é o ICMS aqui, tá? Então, deu R$10. Como ele não tem crédito, ele é o primeiro aqui, não tem nada para poder me creditar, ele vai destacar na nota e vai recolher R$100. Ele arca ali com R$100 e destaca na notinha dele lá R$10 de ICMS. O distribuidor recebeu a mercadoria, precificou a R$150, a alíquota sendo 10% de 150, R$15 que o distribuidor vai destacar na nota, certo? Ele vai informar na nota dele que é R$15 ali de ICMS. Só que, na não cumulatividade, ele vai poder se creditar do que foi pago pelo fabricante. Então, ele vai pegar ali os R$10 destacados na nota do fabricante para poder fazer a apuração dele. Então, ele vai pegar ali os R$15 saída dele, menos os R$10 de crédito do fornecedor e vai recolher apenas R$5, certo? O varejista, por sua vez, ele recebe lá a mercadoria, precifica R$200, aplica 10% de alíquota de ICMS, vai dar R$20, que ele vai destacar na nota, mas ele tem um crédito, que não é os R$5 que o distribuidor recolheu. Ele vai se creditar do que está informado na nota, que é a única informação que ele tem é o que está na nota. E ele vai lá e se credita dos R$15 destacados na nota do distribuidor. Então, 20 menos os 15 vai dar R$5 a recolher. Nessa cadeia toda aqui, deu R$20 de ICMS recolhido ali, arcado, sentido pela cadeia circulatória da mercadoria. Então, essa aqui é a diferença. Tem alguma dúvida? Entendeu? Quer falar qualquer coisa aí sobre o tema? Comente.